Meus irmãos, hoje nós vamos chegar ao fim da série de exposições no livro de Gênesis, essa série que nós nomeamos o começo do começo, a gênese da história da redenção, e é realmente o começo do começo. Hoje nós terminamos a porção final que fecha essa sessão, uma sessão sobre as genealogias do céu e da terra, as genealogias de Adão, de Caim. E temos mais uma porção para aprender com a palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia. Gênesis 6. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 8. Gênesis 6, do 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos aqui reunidos como teu povo, esperando, Senhor, ouvir da tua parte a tua palavra. Palavra esta, Senhor, que pode transformar o nosso coração, se assim o Senhor a designar para fazê-lo. Por isso rogamos que o teu Espírito trabalhe, Senhor, no meio do teu povo nesta noite, e fale conosco a despeito das palavras que saem da mente do pregador. Ó Deus, que Cristo seja exaltado, que a necessidade da cruz seja mais evidente para nós, Senhor, que nos dobremos mais vivazmente, Senhor, diante da tua obra e de quem o Senhor é. Ó Deus, que o Senhor se revele na tua santa palavra, Senhor, para as nossas mentes embotadas mais um pouco, a fim de que, te conhecendo um pouco mais, nós te adoremos mais e melhor. Ó Deus, se o Senhor não trabalhar no nosso coração, nós não podemos mudar. Mas o Senhor assim o fizer, nós seremos transformados. Porque, como disse o nosso Salvador, aquele a quem eu libertar, verdadeiramente será livre. Ó Senhor, santifica-nos, vivifica-nos, fortalece-nos, concede-nos crescimento nessa noite, para a glória do teu nome. Nós te pedimos estas coisas. Em nome de Cristo oramos. Amém. Certa vez, meus irmãos, um famoso pastor presbiteriano, falecido alguns anos atrás, o Dr. R.C. Sproul, ele, que era um professor de seminário, avisou os seus alunos que eles teriam durante o semestre 3 trabalhos para serem entregues em 3 datas diferentes. Então, ele avisou os alunos que se eles atrasassem os trabalhos, eles teriam a nota F. A nota F, que era a pior nota possível. Então, no primeiro trabalho a ser entregue, na data combinada, alguns alunos falharam. E esses alunos, então, rogaram ao Dr. Sproul que desse-lhes uma outra chance. Desse-lhes um voto de misericórdia e de graça. Então, o Dr. Sproul não aplicou justamente aquilo que havia combinado e deu a eles o prazo para que eles entregassem sem que eles recebessem
a nota F, que era a pior nota. Mas na segunda data para ser entregue o segundo trabalho, mais alunos ainda atrasaram. E novamente eles rogaram ao Dr. Sproul que ele tivesse misericórdia deles. Então, novamente, o Dr. Sproul teve misericórdia deles. Mas reafirmou com eles o trato, que eles deveriam entregar o terceiro trabalho na data prevista. Porque senão, eles não teriam uma outra chance. Chegou a data do terceiro trabalho para ser entregue. Mais alunos ainda do que na primeira e na segunda vez não entregaram os trabalhos na data. Então o Dr. Sproul lhes deu F. Ao que os alunos, irados com o seu professor, disseram: isso não é justo. E o Dr. Sproul então respondeu: é justiça que vocês querem? Então eu darei justiça. Eu farei com que todos aqueles que entregaram os trabalhos passados atrasados recebam F também, porque isso é justiça. Meus irmãos, essa é uma ilustração contada pelo Dr. Sproul em um livro chamado A Santidade de Deus. A história ilustra o como nós nos acostumamos com a graça, e quando a justiça é aplicada, nós achamos então que não merecíamos, que a justiça é injusta, porque nós nos acostumamos com a graça, a ponto de achar que a graça é um elemento obrigatório, como se o próprio Deus fosse obrigado a nos tratar com graça. Meus irmãos, nós devemos aprender que a graça não é ordinária, ela é extraordinária. A justiça é ordinária. Deus não é obrigado a nos tratar com graça, embora pelo seu próprio caráter ele seja obrigado a nos tratar sim com justiça. Mas sabe por que facilmente nós nos esquecemos de que a graça não é obrigatória? Porque nós temos uma visão muito distorcida acerca da santidade de Deus, de quem Ele é, e daquilo que a sua palavra revela acerca dele mesmo. É por isso que nós temos uma visão, meus irmãos, de que a graça é um elemento praticamente obrigatório. Porque nós diminuímos a santidade de Deus, nós nos acostumamos, e o que nós fazemos, no final das contas, é tornar a graça barata, é banalizar a graça, como se nós não merecêssemos a punição. É por isso que o tema do sermão de hoje evoca exatamente aquilo que nós devemos saber acerca de Deus. O santo Deus, irado e gracioso. Esses versos, irmãos, Gênesis 6, de 1 a 8, é uma justificativa acerca da manifestação da ira de Deus que virá no dilúvio, no capítulo posterior. Mas note que essa antecipação demonstra nas entrelinhas, sem que esteja esplêndido para a gente, a graça de Deus atuando. E é bom que a gente aprenda a perceber a graça de Deus nas entrelinhas, porque nós nos esquecemos dela com muita facilidade, meus irmãos. Alguns estudiosos dizem que essa porção de Gênesis 6, 1 a 8, especialmente os 4 primeiros versos, são os versos mais difíceis para os intérpretes no livro de Gênesis. Porque esses versos realmente podem nos despertar sérias e curiosas curiosidades. Há muitas curiosidades aqui, mas às vezes nas curiosidades, irmãos, nós nos esquecemos de nos concentrar naquilo que realmente o texto está descrevendo. E o texto está descrevendo a condição do estado natural do homem caído, mas principalmente a resposta que Deus dá ao mal dessa condição que se perpetua na raça humana até que Cristo volte. É por isso, meus irmãos, que hoje nós veremos o santo Deus irado e gracioso. E nós devemos aprender hoje que o nosso Deus, o santo Deus, é tardio em irar-se. Ele estende a sua graça até que a sua ira seja manifestada. Mas porque ele é santo, ele não pode reter a ira para sempre. Vou repetir, irmãos. Nós vamos aprender o seguinte:
O nosso Deus é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Ele é tardio em irar-se. Ele estende a sua graça até que chegue o momento da manifestação da sua ira. Mas porque ele é santo, ele não pode reter a sua ira para sempre. Entre outras coisas, irmãos, nós vamos aprender basicamente 2 atributos de Deus, expostos em 2 proposições que eu falarei uma de cada vez. Nós vamos entender, meus irmãos, que esses atributos de Deus são importantes para que a gente se relacione bem com Deus e compreenda bem o Evangelho de Cristo. Atributos são qualidades, mas Deus não adquire qualidades novas, porque Ele é completo e perfeito. Atributos para Deus são parte daquilo que Deus é. Deus não muda no seu ser, Ele é imutável, Ele é eterno. E é por isso que os seus atributos são tão importantes. E entre tantos atributos que podem ser descritos acerca do nosso Deus, irmãos, Gênesis 6, 1 a 8 mostram 2 atributos que são muito importantes para que a gente entenda o Evangelho de Cristo. Primeiro nos versos de 1 a 4 e depois nos versos de 5 a 8. Eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta e acompanhem, porque nós vamos expor cada verso por parte. Mas a primeira lição acerca dos atributos de Deus estão nos versos de 1 a 4. E nós vamos aprender, irmãos, sobre a graça do Deus irado. Essa é a primeira menção sobre um atributo de Deus. A graça do Deus irado. Esse é o primeiro ponto do sermão de hoje. Irmãos, note que o santo Deus, que é gracioso e irado, ele é longânimo em manifestar a sua ira. Ele demora, ele é tardio em irar-se. Por outro lado, o mesmo texto, lá em Naum 1:3, que é um texto pouco conhecido pelos cristãos às vezes, porque não leem os profetas menores, o texto que diz que o Senhor é tardio em irar-se também diz que ele nunca inocenta o culpado. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Mas a ira e a graça divinas sempre atuam proporcionalmente. Deus nunca ultrapassa o limite da sua ira. Ele não retém a sua graça. Pelo menos não até que ele atinja o topo para a manifestação da sua ira. A Escritura é rica em falar que a ira de Deus tem um nível que, quando é atingido, precisa ser manifestado, meus irmãos. Nós nos lembramos do que Deus promete a Abraão, dizendo a Abraão que a medida da maldade dos amorreus, lá em Gênesis 15, não chegou ainda. Do mesmo modo, nós vemos lá em Apocalipse que os cálices estão cheios da ira de Deus, transbordando para serem derramados. Deus sempre aplica proporcionalmente, mas Ele aguarda longanimamente, estendendo a sua graça até que a ira seja manifestada. E é isso que nós vemos aqui nesses primeiros 4 versos, irmãos. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que o Senhor abençoou esses homens que ofendem a Deus, que são contrários aos mandamentos de Deus. Note como o primeiro verso diz que esses homens foram se multiplicando sobre a terra e lhe nasceram filhos. A expressão filhos dos homens aqui, os homens que estão se multiplicando sobre a terra, são todos os humanos, indiscriminadamente, tanto a descendência da mulher quanto a descendência da serpente. Tanto os filhos de Adão, os filhos de Sete, os filhos de Enos, os filhos de Enoque, como os filhos de Caim, os filhos de Lameque. Todos estão se multiplicando. E a fecundidade era uma bênção que Deus havia dado lá no Éden. Deus os abençoou e disse, lá em Gênesis 1:28, sede fecundos e enchei a terra. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Ou seja, mesmo que alguns desses homens se apartaram da vontade de Deus e caminharam com as suas próprias pernas, negando a adoração ao Criador, ainda assim Deus os está abençoando com a fecundidade. Eles estão tendo filhos e isso é uma bênção. Deus abençoa tanto a descendência de Caim quanto a descendência de Sete, porque Ele faz chover sobre justos e injustos. A graça de Deus é manifesta, meus irmãos, inclusive sobre os ímpios. Nós vemos hoje também que os ímpios têm boas famílias. Os ímpios têm filhos lindos, assim como os crentes.
Deus os abençoa igualmente. Essa é uma bênção estampada na criação, que mesmo depois da queda, Deus não reteve. Mas esses mesmos homens testam a graça de Deus, meus irmãos. Veja, por exemplo, o que diz o verso 2. Que vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Esse verso 2 descreve a maldade e a desobediência repetida no homem. E aqui que está realmente o problema do texto. O texto diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram belas e as tomaram para si. Mas quem são os filhos de Deus? Esse é um grande debate e eu não encherei a mente de vocês com o debate acerca disso, apenas tomarei a minha posição. Os filhos de Deus aqui são os descendentes da mulher, ou seja, a descendência de Sete. Já os filhos dos homens não são homens indiscriminadamente, são agora os descendentes da serpente, os filhos de Caim. O que o texto está dizendo? O texto está antecipando um problema que acompanha a história de Israel, como nós vimos na liturgia, meus irmãos. A mistura de ímpios com crentes. Os israelitas tomaram para si mulheres de outros povos e se contaminaram adorando os deuses dos outros povos. Em outras palavras, a mistura estava perpetuada. Agora, não daria para ter certeza quem que era a descendência da mulher e quem que era a descendência da serpente. Talvez você olhe para esse texto e diz assim, mas não parece que o autor está dizendo que isso é ruim. Ele simplesmente está contando a história e dizendo que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e viram que elas eram bonitas e as tomaram para si. Mas o texto em português não reflete exatamente bem os sinais que o autor do texto hebraico nos deixa, meus irmãos. Por exemplo, note com bastante cuidado no texto. O texto, no verso 2, começa com um verbo, que é o verbo ver, vendo. O texto diz que os filhos de Deus viram. O que eles viram? Que as mulheres eram formosas. Mas a palavra formosa aqui, na verdade, ela seria mais literalmente traduzida se fosse: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram boas. Boas. Então eles viram boas e tomaram, certo? Isso não lembra nada? Isso lembra Eva, lá com a serpente, e o autor está fazendo isso propositalmente. Ela viu o fruto era bom e ela tomou o fruto. Portanto, o narrador está nos deixando um registro de que esse era um pecado grave cometido. A desobediência foi perpetuada na raça. Os filhos da mulher, a descendência divina, estava fazendo a mesma coisa que Eva fez no Éden ao olhar as filhas dos homens e tomarem-na para si. O verso 3, então, faz uma pausa para descrever o decreto da ira de Deus antecipadamente. O Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. No capítulo anterior, meus irmãos, capítulo 5, exposto na semana passada, nós vimos que alguns homens viviam por quase 1000 anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. O filho de Enoque, Metusalém ou Matusalém, em algumas outras versões, viveu 969 anos. A resposta do porquê esses homens tinham uma longa vida é dada aqui, porque o Espírito de Deus os preservava para que eles vivessem bastante. Mas agora, diante da corrupção do homem, o Deus gracioso agirá com justiça. Ele diminui a vida desses homens na terra. Os seus dias serão 120. 120 anos apenas. É uma bela redução. De quase 1000 para 120, talvez alguns de nós não cheguem a 120. Porque lá no Salmo 90 é dito que houve outra redução. 70 e 80, e o que passar disso é enfado. É o que o texto diz lá. É claro, meus irmãos, que esse juízo de Deus em reduzir a longevidade da vida humana não tem apenas relação com o casamento misto que provocou a ira de Deus. O que o narrador está dizendo é que a mistura das descendências acabou comprometendo a promessa.
Porque como que agora o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, se as descendências estão misturadas? Além disso, nós devemos entender, meus irmãos, que Deus está sendo longânimo. Deus poderia simplesmente exterminar esses homens, mas Ele não faz. Ele estende ainda. Ele estende, olha, vocês viverão 120 anos. Às vezes a gente acha que, nossa, reduzir de 1000 para 120 realmente é bastante, mas isso não é juízo ainda. Isso é graça. Eu vou reduzir, porque senão vocês vão destruir tudo mais rápido ainda. Deus é gracioso mesmo que esses homens estejam comprometendo a promessa. Mas só compromete a promessa na visão humana, não Deus. Deus é quem assegura, Ele é soberano, está no controle de todas as coisas, e mesmo diante do mal, Ele age com graça e com misericórdia. E note, meus irmãos, que o texto vai demonstrando com mais clareza a condição dessa geração. O verso 4 faz um relato bastante curioso. O texto diz que naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Nós devemos entender que o autor bíblico está dando uma descrição da geração que existiu antes da vinda do juízo de Deus, que é o dilúvio. Portanto, ele quer descrever o estado da geração pré-diluviana, a geração anterior ao dilúvio. E aí, ele diz algumas coisas bastante interessantes. A primeira que ele diz é que havia gigantes. E às vezes a gente olha assim, nossa, mas gigantes? Só que a palavra hebraica para gigantes, irmãos, pode não ser gigantes, tá? Nós sabemos, de acordo com a Escritura, que realmente existiram gigantes, homens de cerca de 3 metros de altura, talvez um pouco mais, um pouco menos. Ao que tudo indica, Golias, aquele com quem Davi lutou, tinha 2,86 metros. Era um homem muito grande, tá? Mas aqui não tem como nós termos certeza se eram realmente gigantes. A NVI, por exemplo, que é uma outra versão que, diferente da nossa, a nossa é a ARA, ao meio da revista atualizada, a NVI, a nova versão internacional, ela não traduz o termo, ela simplesmente translitera do hebraico. A palavra hebraica aqui é nefilins, e é exatamente o que a NVI coloca. A NVI coloca nefilins. Isso pode significar que aqueles homens não eram necessariamente gigantes, mas eram homens poderosos, homens que tinham poder político. Algumas pessoas associam que os nefilins aqui são filhos dessas relações das filhas dos homens com os filhos de Deus. Mas isso não pode ser provado de acordo com o texto, porque o texto diz que eles existiam antes e existiam depois. No texto português não fica extremamente claro, mas no hebraico fica. Que esses nefilins já existiam nesse período quando houve a relação das filhas dos homens com os filhos de Deus. Então, o que nasceu dessas relações dos filhos de Deus com os filhos dos homens? Os homens a quem o texto chama de valentes, varões de renome. Mas a maneira como o texto descreve esses homens, não é dizendo assim, esses homens eram heróis, e aí a NVI traduz como heróis, o que eu considero uma versão ruim. Uma tradução ruim, aliás. Porque eles não eram heróis, eles eram homens maus, homens déspotas, homens com nível de violência muito acentuado. O narrador está então dizendo que essas gerações do casamento misto produziu homens violentos que corromperam ainda mais a terra. Esses são os registros que ele quer deixar. Às vezes, irmãos, nós lemos textos assim e nós pensamos que as coisas acontecem da noite para o dia. Que os homens, eles passaram a ser corruptos. Não tem como a gente saber exatamente o período que durou desde Adão até aqui. Até porque as genealogias, elas são selecionadas. Não tem como nós fazermos a contagem. Nós, às vezes, temos na leitura da Escritura a impressão de que as coisas acontecem muito rápido. Isso não é bem verdade. Nós veremos mais à frente que demorou muitos anos para que o juízo de Deus viesse. Que chegasse a esse estado de depravação.
Deus havia tratado por muitos anos os descendentes de Caim com misericórdia. Mas eles estavam constantemente provocando a ira de Deus, ano após ano, e Deus respondia com graça. Por anos a fio. Irmãos, nós vimos a genealogia do capítulo 5, alguns homens viveram quase 1000 anos. Então, eram anos provocando a ira de Deus, anos provocando. E assim é com a gente também. Muitos cristãos se apegam à graça tolerante de Deus, e Deus é muito longânimo com a gente, e acham que eles nunca vão se encontrar com a justiça de Deus. Eles acham que eles nunca vão se encontrar com a face irada de Deus, irmãos. Eles se esquecem que Deus é santo, que Deus se ira contra o mal. Percebam que o texto mostra, como vimos, como os filhos de Deus, a descendência da mulher, entrou na onda dos filhos dos homens e estava vivendo igual a eles. E isso acontece hoje também. Igualmente. Veja, como alguém que já andou com jovens, com adolescentes bem de perto, eu sei que às vezes nós dizemos assim para eles: não casem com moços ou moças que não sejam cristãos. E às vezes eles acham que isso é exagero. Alguns até esperam que Deus graciosamente converta o seu namoradinho ímpio ou a sua namoradinha ímpia. E realmente Deus pode fazer isso, porque Ele é rico em graça, irmãos. Ele pode fazer isso. Acontece que Ele já deu uma ordem para não ser feito. Ele já deu uma ordem, Ele já disse: a gente não pode contar com a graça, quando Deus já disse para algo não ser feito. Ele já disse para jovens: não entrem nessa, não há garantias de que eu vou agir com graça. E eu poderia mencionar vários prejuízos do casamento misto, como nós vemos aqui. Casamento misto é a união de um crente com um descrente. Mas eu quero que a gente pare de olhar para nós mesmos, porque nós temos a facilidade de pensar em como os nossos pecados produzem para nós mesmos prejuízos. A gente se esquece de que o principal não é que os pecados geram consequências ruins para nós. O principal é que os nossos pecados ofendem a Deus, irmãos. Ofendem a Cristo. Esse é o principal. E mais do que isso, nós devemos nos lembrar que os nossos pecados provocam sim a ira de Deus. Porque Deus é justo e santo. Entenda isso. E isso é válido em uma variedade de situações. Porque nós brincamos com o pecado e, consequentemente, brincamos com a graça e com o perdão. Quantos de nós não cedem à tentação com o pensamento: Deus perdoa? E é verdade que Deus perdoa, irmãos, mas Deus se ira contra o mal. É o que nós estamos vendo aqui. A graça não é uma obrigação, não banalize a graça. Deus pode agir com justiça a qualquer momento. Deus foi gracioso com Adão, com Eva, com Caim, com Lameque, foi gracioso com a geração descrita aqui em Gênesis 6, 1 a 8. É gracioso conosco, mas a graça não é ordinária. A graça é extraordinária. É óbvio que o nosso Deus é tão gracioso que Ele faz parecer que a graça é comum. Mas a graça comum é para os ímpios, a graça especial é para os crentes. E se você não entende isso, procure entender. Mas a graça é especial porque ela não é comum, irmãos. Senão ela não seria especial. O que é especial não é comum. E ela é especial porque Deus não tem obrigação de agir em conformidade com a graça. Mas Ele tem obrigação de agir em conformidade com a justiça. Por isso a gente não pode confundir a longanimidade de Deus com anuência ou tolerância ao pecado. Irmãos, Deus não tolera o pecado. Nós não podemos confundir essas coisas. Lembre-se de que Deus é santo. O pecado que você tem chamado de pecadinho e deixado para resolver lá na frente provoca a ira de Deus. É verdade que Deus é gracioso, mas lembre-se de que a graça de Deus é manifesta até que venha a sua ira. Não confunda a longanimidade divina com anuência ou tolerância ao pecado. Diferente dos crentes do Antigo Testamento, diferente destes homens que compunham a geração
do período descrito em Gênesis 6, irmãos. Diferente deles, nós temos uma revelação ainda maior. Porque o Deus gracioso manifestou a sua ira em Cristo Jesus para nos livrar da morte. E você entende o que a morte de Cristo conquistou para nós? Você realmente entende o que a obra de Cristo fez, irmãos? Como é a reversão disso aqui que esses homens estão fazendo? Note que Deus diminuiu a vida deles para 120. Depois, lá no Salmo 90, no verso 10, você pode ler na sua casa, diz que a vida do homem é 70, 80 anos e o que passar disso é enfado e cansaço. Deus limitou a vida humana. Mas você entende o que Cristo fez? Cristo concedeu vida eterna. O Senhor Jesus disse, irmãos, quem crê em mim ainda que morra viverá. O Cristo que assumiu a ira divina em nosso lugar nos dá a graça da vida eterna. Mas ele não fez isso para que você brincasse com a graça. Ele não fez isso para que você brincasse com a morte. E toda vez que nós brincamos com o pecado, nós estamos brincando com a morte, porque o salário do pecado é a morte, irmãos. Aquele que brinca com a graça de Deus pode facilmente tropeçar e cair na mão de um Deus irado. Vou repetir isso para vocês. Aquele que brinca com a graça de Deus pode facilmente tropeçar e cair nas mãos de um Deus irado. Inclusive, pecadores nas mãos de um Deus irado foi um sermão pregado por Jonathan Edwards no século XVIII. O autor aos Hebreus, irmãos, diz proposicionalmente, com muita clareza, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com a graça divina, porque o Deus da graça também se ira. Nós vimos, nesses primeiros 4 versos, que a graça do Deus irado se manifesta, irmãos. No tempo oportuno, mas se manifesta. A graça do Deus irado, ela se manifesta até que a ira venha. E nós devemos aproveitar a graça, mas não banalizá-la. Agora, nós veremos a ira do Deus gracioso. Primeiro nós vimos a graça do Deus irado. Agora nós veremos a ira do Deus gracioso. E explico por que eu fiz esse jogo de palavras. Porque muitas pessoas pensam que ou Deus é gracioso ou ele é irado. Na verdade, irmãos, Deus é tão perfeito que a graça e a ira, como seus atributos, agem em perfeita sintonia. Porque Deus é pleno. A sua ira sempre é proporcional. Mas é importante que nós entendamos que o pecado é mais feio aos olhos de Deus do que aos nossos próprios. Porque Deus é santo, irmãos. Deus é santíssimo. Quanto mais alguém é santo, mais horrível o pecado é para esse alguém. Nós, muitas vezes, toleramos os nossos pecados e os pecados dos outros. Mas o pecado é infinitamente mais grave aos olhos de Deus. Mesmo o pecado que você chama de pecadinho às vezes. Sabe quando você vê um crime hediondo em algum jornal, lendo na internet, na televisão, e você fica um tanto indignado, ou às vezes se sente mal por ver a hediondeza do pecado humano? E você mesmo às vezes diz assim, nossa, se eu tivesse 1 hora, nós homens fazemos isso com bastante frequência, se eu tivesse 1 hora com um cara desse, como eu judiava dele. Irmãos, eu não quero eliminar essa ira sua não, eu acho que ela é boa, mas saiba que você encontra hediondeza nesse pecado, mesmo sendo pecador. Agora você imagina como Deus vê o pecado que você chama de pecadinho. Você já pensou se Deus esmagasse você, que é exatamente aquilo que você provoca ele a fazer quando você peca? Irmãos, o pecado que você considera menos grave é tão ofensivo que Deus deve ter vontade de nos esmagar, principalmente se ele fosse bipolar, como a maioria de nós é. Ele é justo, ele é santo.
E é por isso que esse texto, antecipando e justificando o juízo vindouro, o juízo que virá e será descrito nos próximos capítulos, apresenta a visão que Deus tem da humanidade. E de novo, acompanhe comigo verso a verso. O texto diz aí no verso 5: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Os versos anteriores, meus irmãos, se concentraram nas ações do homem. O verso 2 é um exemplo disso. Verso 2 que nós já passamos. Viram as filhas dos homens. Os homens, os filhos de Deus, viram as filhas dos homens. Mas essa porção agora se concentra nas ações de Deus. O que Deus vê quando Ele olha para o homem? E o que Ele vê é um coração completamente corrupto. Mas sabe do pior? Que essa descrição desses homens pré-dilúvio não é uma descrição apenas da condição daqueles homens, mas é uma descrição do nosso próprio coração e, portanto, da nossa condição. Pense por um instante, meus irmãos, pense que o seu coração é como se fosse um copo d'água. E alguém vai lá e joga uma gotinha de veneno. Só uma gota. Você beberia essa água? Com uma gotinha só de veneno? Não. Você diria facilmente que toda a água está contaminada. Assim é o seu coração, completamente contaminado. Mas essa é uma ilustração bem frágil para descrever a sua real condição, a condição do seu coração. Porque o estado do seu coração e do meu é pior do que isso, pelo menos naturalmente. A linguagem do texto aqui, irmãos, sugere que o copo d'água, que é o seu coração, pense aí, imagine, não é um copo d'água com uma gota de veneno. É um copo de veneno com uma gota de água. E o que uma gota de água faz num copo de veneno? Nada. 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 Assim é o seu coração, meu irmão. Mesmo quando alguma coisa boa entra no seu coração, ela pode ser contaminada pelo pecado. A água é boa, mas ainda assim ela pode ser contaminada pelo pecado. Mesmo quando você faz alguma coisa boa, essa coisa boa pode ser contaminada pelo pecado. E sabe do mais assustador? Deus vê o seu coração. Sabe aquela pessoa que diz assim: ah, mas Deus olha o coração. Isso é o problema. Esse é o problema. É sério que você está achando que isso é uma boa? Talvez você seja uma dessas pessoas que pense assim: eu não sou tão mal assim. E se esse é o teu caso então, meu irmão, eu preciso te alertar. Você não é apenas mal, você é cego. Você é tolo. Porque você é incapaz de enxergar a gravidade do seu estado. Então você precisa saber que a Bíblia diz que você é mau, não um pouquinho. Que você é completamente mau, perverso. Essa é a condição do seu coração. E o coração, na mentalidade hebraica, é o cerne do seu ser, o profundo do seu ser. Ou seja, na mentalidade bíblica, você é podre desde o cerne, desde a origem. Tudo está contaminado. É exatamente por isso que nós precisamos de um Redentor, irmãos. É por isso que nós precisamos de Cristo. A cruz não é um símbolo de que você é valioso. A cruz não é um símbolo de que você é bonzinho. A cruz é um símbolo de que você é perverso e cruel. A obra de Cristo, irmãos, não é um meio entre outros de ser salvo. É o único meio disponível. Porque na cruz o Deus homem, o Deus que assumiu a nossa própria natureza, leva a culpa de toda essa perversidade do nosso coração. E Ele nos dá um coração novo, porque a sua obra é tão perfeita, que Ele realmente nos salva. E você não poderá entender essa boa notícia da salvação sem ter a plena consciência da sua real condição sem Cristo. Você é perverso. Você é perverso.
É por isso que o Criador olha para a humanidade e ele sente pesar ao ver a condição dessa humanidade. Veja o verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O verso 6, num primeiro momento, pode parecer bastante confuso para a gente, meus irmãos, mas ele revela muito acerca de quem Deus é. O texto começa a dizer então que Deus se arrependeu, esse verso 6, e essa expressão arrependeu também acontece lá no verso 7. Mas há outras partes da Escritura que diz que Deus não se arrepende. Como que a gente pode conciliar isso? É importante entendermos, meus irmãos, que o livro de Gênesis foi escrito em hebraico, e o hebraico é uma língua primitiva. Isso significa que a variedade de palavras é muito menor do que de uma língua mais evoluída, como o grego, o latim, o português. Para vocês terem ideia, o número de palavreados do hebraico bíblico chega a dar 8.000. O hebraico moderno tem cerca de 60.000 palavras. O inglês tem quase 200.000. O português tem 370.000 palavras. Então, o hebraico não tem uma riqueza no sentido de variedade de palavras, embora tenha riqueza no sentido de variedade de formas de verbos. Por exemplo, essa palavra traduzida aqui como se arrependeu aparece lá em Gênesis 5:29, aqui pertinho. Olha lá comigo no texto. Gênesis 5:29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos. A palavra consolará aqui é a mesma palavra que traduz lá no verso 6 que Deus se arrependeu. Em outras palavras, meus irmãos, o texto não está dizendo exatamente que Deus se arrependeu como nós humanos nos arrependemos. O texto simplesmente está dizendo que Deus se entristeceu. É exatamente por isso que a última frase do verso 6, diz que lhe pesou do seu coração, lhe pesou no coração. Ou seja, Deus está insatisfeito, triste com aquilo que está acontecendo na sua criação. E mais uma vez, Deus então vai decretar o mal contra eles. E isso acontece no verso 7. Olha o verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então, no verso 7, Deus está decretando juízo, como ele fez lá no verso 3. Mas agora o teor é mais intenso, porque a linguagem que Deus usa é mais ou menos assim: eu vou riscar vocês do mapa. É isso que ele está dizendo. Eu vou riscar vocês do mapa. O homem e os animais. E aí, mais uma vez, aparece a expressão me arrependo, que seria melhor traduzido se fosse estou entristecido ou estou desgostoso de vocês. O que o texto está descrevendo acerca de Deus, irmãos, é que Deus está profundamente indignado. Ele está irado com a rebeldia obstinada desses homens. Deus está irado, está entristecido, está desgostoso com a sua criação. Mas isso pode fazer algumas das pessoas às vezes questionarem: mas será que Deus muda? Porque ele está mudando? Ora, depende. Primeiro, nós devemos saber que Deus não muda de forma alguma quem Ele é, e nem os seus propósitos. Os propósitos e o caráter de Deus são imutáveis. Mas nós devemos mais uma vez apelar para a santidade de Deus, irmãos. Deus é santo, por isso Ele precisa mudar em relação ao estado da criatura. Note, por exemplo, no verso 5, o texto diz que Deus viu a maldade do homem. É o que nós vemos aí. Olha como isso está em oposição ao que é dito lá no começo, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Mas Deus viu a maldade do homem. Esse verbo viu aqui é o verbo que é repetido várias vezes lá no começo da criação, quando Deus está criando as coisas e ele diz assim, o narrador: viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom.
Nós ouvimos no sermão daquele trecho que essa expressão significava que Deus tinha deleite, Ele tinha prazer naquilo que Ele estava criando e era bom. Deus não é alguém impassivo, que não tem emoções. Obviamente Deus não tem emoções como nós homens, emoções desordenadas. As emoções de Deus não são desordenadas, mas Deus muda as suas emoções conforme nós obedecemos ou não. Agora, Deus não vê a sua boa criação e se alegra. Ele vê o estrago do pecado do homem e se entristece. Deus vê o mal. Por isso, meus irmãos, o Deus que é imutável e é imutavelmente justo, ele precisa mudar o seu sentimento em relação à terra e os homens. Porque do contrário, a sua justiça seria desacreditada. Imagina se Deus não mudasse o seu sentimento em relação ao homem cruel. Se Deus estivesse acima e ele nem se importasse com isso, ele não poderia ser um Deus bom. Mas porque ele é justo e imutável, ele se indigna, ele se entristece. Se entristece em ver o estado daquilo que ele fez bom, mas o homem destruiu. Ele se ira e ele decreta eliminar o mal pela raiz. Irmãos, esse texto mostra algo assustador para nós e que deveria realmente nos assustar. Deus vê a profundidade dos nossos pensamentos e das nossas intenções. Ele vê a capacidade que nós temos de manipular circunstâncias e pessoas. Ele vê as nossas intenções mais sujas, aquelas que às vezes a gente nem quer olhar muito de perto, porque a gente sabe que vai ver maldade. Mas sabe o que é mais assustador? Que além dele ver isso, ele reage a essas emoções. Ele se entristece ou se alegra com a nossa vida. Por isso eu preciso perguntar para você se o que Deus tem visto no seu coração move o coração dele para a alegria ou para a ira. O que o seu coração e a sua vida tem provocado no Criador? Obviamente, quando o texto fala de coração de Deus aqui, irmãos, é o que nós na teologia chamamos de antropomorfismo. Como se Deus se revelasse em uma forma humana, em uma linguagem humana para que a gente entendesse. Mas o texto é claro em dizer que Deus é impactado sim pela maneira como nós vivemos. O que a sua vida, especialmente as coisas que passam no seu coração, tem produzido em Deus? Você produz e provoca a ira de Deus ou você provoca a alegria dele? Você deve saber também, meus irmãos, que o seu pecado pode passar batido para o seu irmão aqui, para o pastor da igreja, para o conselho, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe. Pode passar batido para muita gente. Pode passar batido para o seu patrão lá no trabalho, para o seu chefe, para o seu subordinado. Pode passar batido para o seu filho. Pode passar batido para tanta gente, irmãos. Pode passar batido. Mas sabe de uma coisa? Deus vê exatamente as intenções do seu coração e Ele não as ignora. Não pense que Deus não está atento às suas intenções e aos seus comportamentos. Ele vê os seus pensamentos mais perversos, irmãos. Se você é um crente e um crente verdadeiro, então eu tenho certeza que você tem vergonha do tipo de pensamento que você tem. E esse tipo de pensamento é produto do teu coração perverso. Você tem vergonha dele. E você quer saber? Eu não vejo como é possível a gente olhar para nós mesmos e não sentir temor quando pensamos que Deus vê os nossos pensamentos e as nossas intenções. Eu não consigo imaginar que um crente consegue olhar para si mesmo e imaginar que não é grave os pensamentos que ele tem diante de Deus, porque Deus os vê. Irmãos, isso é desesperador. Saber que Deus está vendo cada pensamento sujo que você tem. Mas é mais desesperador para aqueles que estão sozinhos. Se você conhece a si mesmo, então você sabe de uma coisa, e você tem certeza dela,
você não pode agradar a Deus com a sua própria força. Você é incapaz de agradá-lo. Se você não se apoiar em Cristo e no Espírito de Deus, e se eles não renovarem você, você não pode despertar nada em Deus além de ira. Você não pode. É por isso que nós precisamos de alguém que nos substitua. É por isso que nós precisamos de alguém que seja perfeitamente agradável a Deus em nosso lugar. Porque, meus irmãos, nós não somos. E o verso 8 deixa um registro que pode passar batido para nós, mas ele é muito enfático. O texto diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. O texto hebraico é mais claro nisso. Até agora, o texto estava falando que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Deus viu a maldade humana. E agora o texto diz, literalmente, que Noé achou graça aos olhos de Deus. A Ara, que é a nossa versão, traduz como diante, mas pode ser traduzido aí como aos olhos de Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé, irmãos, aqui no texto, é um tipo de mediador. É um tipo de um substituto que agrada a Deus integralmente. Obviamente, Noé não era perfeito, mas ele era um tipo. Ele apontava para aquele que seria perfeito. Noé é um tipo daquele que livraria o povo de Deus das consequências severas e justas que o pecado requer. Nós devemos entender, meus irmãos, que sempre sobra um na descendência. Aqui sobrou um. Sobrou um que não se misturou, que é da descendência da mulher. E é esse que Deus vai usar. E Deus vai acabar com todos os outros. Apenas Noé e os 8 com ele, dos seus familiares. 8 pessoas, aliás, contando ele e a esposa. Irmãos, entendamos que se Deus olhar para nós e não enxergar a Cristo, que é o único que sobra de justo, nós estamos perdidos. Sabe o que você tem para oferecer a Deus, para Ele te aceitar? Cristo. Porque o que você tem não é nada. Nada, 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 nada. Você só pode oferecer aquilo que Cristo fez. Nós não podemos, por nossa própria conta, nos livrar da ira divina, irmãos. Não podemos. Nós não podemos, pelas nossas próprias obras, nos livrar da ira divina. Deus não tolera os nossos muitos pecados se os nossos pecados não forem condenados em Cristo. O nosso Deus é santo, irmãos, e Ele precisa se irar contra o mal. E o mal para Ele é sempre mais feio do que é para nós. Sempre mais feio. É exatamente por isso que Ele destruiu a geração inteira. Irmãos, você consegue entender que foram milhares, talvez milhões de pessoas que ficaram submersas às águas do dilúvio. Porque era grave, porque o pecado deles era muito feio aos olhos de Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus foi muito tolerante. Como eu disse há pouco, às vezes nós olhamos para o texto e achamos assim, nossa, daí deve ter passado assim, né? Não. Noé pregou 120 anos para esse povo. Deus ainda esperou 120 anos que eles se arrependessem e nenhum deles se arrependeu. Então, o juízo veio, o dilúvio veio e riscou do mapa todos aqueles que se opuseram a Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O dilúvio que matou milhões de pessoas, milhares de pessoas, os homens haviam se multiplicado. Esse dilúvio é só um juízo temporário que simboliza o juízo vindouro que acontecerá nos séculos ou nos anos que se chegarão. Irmãos, o Senhor Jesus lá em Mateus 24
38, 39, diz o seguinte: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O juízo vai chegar, irmãos, e Deus vai encontrar você testando a sua longanimidade ou prostrado, buscando que a justiça do Redentor seja sua. Porque você não pode se salvar. Olha o que o texto diz acerca da tua condição, da minha condição. Se não for Cristo, você será pego, desprevenido no dia do juízo. Os homens casam, se dão em casamento. Jovens, vocês se preocupam em casar, em fazer faculdade, em ter muitas coisas. Isso é bom. Continuem a se preocupar com isso, mas não deixem o cuidado da tua alma para depois. Porque você não sabe o dia que virá, o dilúvio que será definitivo, que não mais será em água. Mas ele voltará. Ele voltará. E os homens terão que dar conta diante dele, porque ele está irado contra o mal que estão praticando. Principalmente agora, depois do Redentor ter vindo, irmãos. Eles sabem que houve um homem na terra que disse ser Deus, que disse morrer por pecadores, e eles estão desprezando esse chamado. Eles estão achando que isso é historinha. Não é historinha, irmãos. Não brinque. Não brinque com a graça de Deus, porque você pode tropeçar na sua ira. Nem se acostume com a graça de Deus. Não no sentido negativo. Se acostume no sentido de dar louvor a Deus por tamanha graça que Ele dispensa a nós. Mas não banalize a graça como fizeram os alunos do Dr. Sproul no começo. Eles se irritaram, irmãos, com o Dr. Sproul, achando que o Dr. Sproul era injusto. E é assim que vai acontecer com muitos. Eles vão achar que Deus é injusto no dia do juízo. É por isso que o Senhor disse que o inferno é um lugar onde há fogo e ranger de dentes. Ranger de dentes não é de dor, não. É de raiva. Eles vão estar com raiva de Deus. Porque eles vão achar que Deus é injusto. Aqueles que pisam a graça, irmãos, quando vir a justiça, acharão que a graça foi pouca. Não despreze a graça. Não trate a graça como ordinária, especialmente a graça salvadora. Reter a ira, que é o que Deus faz, não é algo simples. Na Escritura, um Deus irado precisa ser apaziguado. E foi isso que Cristo fez na cruz. Cristo apaziguou a Deus. Mas, irmãos, não entenda errado. Cristo não apaziguou a Deus porque Deus é um déspota autoritário. De maneira nenhuma. Não há inimizade entre Cristo e Deus, porque Cristo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Cristo e Deus Espírito Santo trabalham em comunhão perfeita. Não há diferença entre o Pai e o Filho, assim como não há diferença entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Mas a justiça de Deus requer que ele seja apaziguado, porque ele é santo, ele não pode tolerar o pecado. É por isso que Cristo teve que morrer. Na cruz a ira e a graça se encontram. Como diz o Salmo 85, a justiça e a paz se beijam. Porque Deus é gracioso e faz a paz na cruz, recebendo Ele mesmo em nosso lugar. A justiça que nós merecíamos, não para que nós pisássemos na graça, mas para que nós a valorizássemos e dessemos então a glória que Deus merece. Irmãos, lembre-se da ira do Deus gracioso e da graça do Deus irado. Não se esqueça desses atributos, porque se você esquecer desses atributos, você se esquecerá do valor do Evangelho. Não se esqueça. Oremos. Ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Porque por vezes nós temos pecado achando que o pecado é pouco. É verdade, Senhor, que há pecados mais graves e menos graves.
Mas considerando quem o Senhor é e que o Senhor é santo, Senhor, mesmo os pecados menos graves, eles te ofendem e provocam a tua ira. Perdoa-nos, Senhor, porque nós provocamos a tua ira. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos resistentes, indisciplinados, obstinados, duros de coração, Senhor. Nós somos levianos ao tratar as nossas ações. Nós somos levianos em moldar e mudar os nossos pensamentos, Senhor, e lutar contra eles. Nós abrigamos sentimentos, pensamentos, intenções tão maléficas, Senhor, e nem sentimos por elas. Mas Deus, eu creio que haja entre nós pessoas humilhadas e quebrantadas diante da tua presença, que clamam ao Senhor para que o Senhor mude a disposição, a inclinação, os pensamentos. E o Senhor requer de nós que nós lutemos, Senhor, contra a tentação e contra o pecado. Nós podemos ver o mal, Senhor, mas podemos resistir. Nós podemos dizer não às tentações do diabo, Senhor. Nós podemos dizer não aos ímpetos da carne. Nós podemos dizer não às paixões do mundo, Senhor, por causa do teu Espírito e daquilo que Cristo fez. Ó Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo, renova-nos, santifica-nos para que vivamos para a tua glória, Senhor, e sejamos obedientes. Nós não seremos justos pelas nossas próprias forças, mas por causa das vestes de Cristo Jesus, Senhor, nós podemos nos achegar junto ao trono da graça e clamar pelo socorro que vem do Senhor, para que o Senhor opere em nosso coração e arranque as nossas idolatrias, transforme-nos, Senhor, para vivermos de maneira agradável ao Senhor e aprendemos que a vida cristã, Senhor, não é um clube social, mas é uma vida diante do Senhor, do Deus que enxerga as nossas intenções, os nossos pensamentos, do Deus que se ira contra o mal porque é santo, justo, mas do Deus gracioso que retém a sua ira para que nós nos arrependamos. Ó Senhor, que o teu nome seja exaltado, louvado. Essa é a nossa esperança, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.